1.2 Solicitação axial de compressão. 1.2.1 Conceitos, grandezas e expressões relacionadas à compressão. Considere-se uma barra de comprimento inicial L, secção transversal de área A, rigidamente fixa na sua extremidade superior, e suponha-se que se vá solicitar essa barra através de uma força axial de compressão P, ou seja, uma força axial que tende a espremer a barra. Quando se aplica a barra à força axial de compressão P, essa barra ela vai se deformar até que se atinja uma situação de equilíbrio entre a força externa P aplicada e as forças internas resistentes. Quando esse equilíbrio se estabelece, nós dizemos que a barra se encontra num estado de deformação, que é caracterizado agora não por um alongamento, e sim por um encurtamento. A barra que tinha um comprimento inicial L, após a deformação, assume um comprimento final L menos delta. O quociente entre o encurtamento delta apresentado pela barra e o seu comprimento inicial, a grandeza delta sobre L, nós vamos denotar pela letra epsilon e vamos chamar de deformação específica de compressão. A deformação específica de compressão, ela é adimensional e indica uma porcentagem. Que porcentagem? O encurtamento é do comprimento inicial. De tal forma que, se eu conheço a porcentagem epsilon e o comprimento inicial, eu posso facilmente calcular o encurtamento como sendo dado por epsilon, porcentagem, vezes L. Suponha que se pretenda, exatamente como foi feito para o caso da tração, determinar a grandeza das forças internas quando o equilíbrio se estabelece. Se o objetivo é a determinação das forças internas, deve-se fazer um corte imaginário na barra através de um plano MM e isolar a parte inferior. Quais são os esforços que estão atuando na parte inferior isolada? Em primeiro lugar, a força axial de compressão P aplicada e, na secção onde foi feito o corte, tem-se uma distribuição contínua e uniforme de forças internas que deve garantir o equilíbrio da parte isolada. Vamos chamar de sigma a resultante das forças internas por unidade de área. De tal forma que, se A é a área da secção transversal, a resultante total das forças internas na secção do corte vai ser dada por A vezes sigma. A resultante das forças internas por unidade de área, ela é chamada de tensão. E porque ela é perpendicular à secção transversal, ela é chamada de tensão normal. E porque ela aparece no interior da barra como consequência de uma força axial de compressão, tensão normal de compressão. Impondo o equilíbrio da parte isolada, temos que A vezes sigma deve ser igual a P. Nessa expressão, conhece-se A e a força axial de compressão P aplicada. Desconhece-se sigma. Então, a partir daí, sigma resulta igual a P sobre A. Sigma igual a P sobre A é denominada, então, tensão normal de compressão. Desde que se esteja dentro da fase elástica, a tensão normal de compressão está relacionada com a deformação específica de compressão através de uma constante característica do material denominada módulo de elasticidade longitudinal, ou seja, sigma é igual a E vezes epsilon. Essa expressão é denominada lei de Hooke. A lei de Hooke pode ser dada também em função do encurtamento delta apresentado pela barra. Delta é igual a P vezes L dividido por A vezes E, onde P é a força axial de compressão, L o comprimento da barra, A área da sua secção transversal e E o módulo de elasticidade longitudinal do seu material. Essa expressão também é denominada lei de Hooke. No dimensionamento de uma barra em compressão, deve-se trabalhar com a tensão normal admissível de compressão, que vai ser representada por sigma barra índice C.
Convenção de sinais. Tração. Força axial de tração, denotada pela letra P. Se é de tração, será considerada uma grandeza positiva. Tensão normal de tração, denotada por sigma, e pode ser calculada a partir da força axial de tração por P sobre A. E se é de tração, uma grandeza positiva. O alongamento, que é a deformação causada pela tração, é dado por, desde que se esteja na fase elástica, P vezes L dividido por A vezes Z. E se é um alongamento, uma grandeza positiva. Deformação específica de tração, denotada pela letra epsilon, calculada a partir do alongamento delta, pela expressão epsilon é igual delta sobre L. E se é de tração, uma grandeza positiva. Finalmente, a tensão normal admissível de tração, sigma barra índice T, se é de tração, uma grandeza positiva. Compressão. Força axial de compressão, também foi denotada pela letra P. E se é de compressão, uma grandeza negativa, de acordo com a convenção. Tensão normal de compressão, denotada também pela letra sigma, e pode ser calculada a partir da força axial de compressão P, pela expressão sigma igual a P sobre A. E se é de compressão, uma grandeza negativa. O encurtamento, que é a deformação relacionada à compressão, desde que se esteja dentro da fase elástica, é dado também por P vezes L dividido por A vezes Z. E se é de compressão, e se é encurtamento, uma grandeza negativa. Deformação específica de compressão, denotada por epsilon, e pode ser calculada a partir do encurtamento, segundo a expressão epsilon é igual a delta sobre L. E se é a deformação específica de compressão, uma grandeza negativa, de acordo com a convenção. Finalmente, a tensão normal admissível de compressão será denotada por sigma barra índice C, se é de compressão, uma grandeza negativa. Então, todas as grandezas relacionadas com a tração serão grandezas positivas. Todas as grandezas relacionadas com a compressão serão grandezas negativas. 1.23 exercícios. Uma barra de aço de secção transversal circular vazada foi submetida a uma força axial de compressão de 26.250 kgf. Dimensionar a barra, sabendo-se que ela apresentou uma deformação específica de compressão admissível de 0,00075. Dada a relação diâmetro interno sobre diâmetro externo igual a 0,8. Tem-se, portanto, uma barra que está sendo comprimida com P. Força de compressão é sempre um par de forças. Para que se tenha o efeito de produzir na barra um encurtamento, é necessário um par de força. Então, esta é uma barra que está sendo comprimida com P. Resolução. Ao dizer que a barra de aço foi dado o modo de elasticidade do seu material, cujo valor é 21 vezes 10 a quinta kgf por centímetro quadrado. A força axial de compressão aplicada à barra é menos 26.250 kgf. A barra apresentou uma deformação específica de compressão, epsilon barra, porque é admissível, de menos 0,0075. Se eu tenho o modo de elasticidade longitudinal e a deformação específica de compressão admissível, eu posso calcular a tensão admissível a partir da lei de Hooke. Sigma barra é igual a E vezes epsilon barra, que é igual a 21 vezes 10 a quinta vezes menos 0,00075. Efetuando, a tensão normal admissível de compressão vai resultar igual a menos 1.575 kgf por centímetro quadrado. Se a barra está sendo comprimida, no seu interior vai aparecer uma tensão normal de compressão sigma, dada por P sobre A. No dimensionamento, se se pretende que a barra permaneça na fase elástica e ainda
que se pretenda fazer economia de material, a tensão atuante no interior da barra, dada por P sobre A, deve ser exatamente igual à tensão normal admissível. Nessa equação, conhecem-se P, força axial de compressão, e tensão normal admissível de compressão. Desconhece-se a área. Então, a partir daí, a área vai ser dada por P dividido por sigma barra, ou seja, menos 26.250 dividido por menos 1.575. Efetuando, a área resulta igual a 16,67 centímetro quadrado. Esta é a área da secção transversal da barra mínima necessária para ela permanecer dentro da fase elástica, qualquer que seja a sua forma, quadrada, retangular, circular, circular vazada, seja lá o que for, a área mínima necessária é igual a 16,67 centímetros quadrados. Por outro lado, a área pode ser dada em função dos diâmetros da secção, que será a área, se fosse cheia, diâmetro externo, π vezes diâmetro externo ao quadrado sobre 4, menos a área que está faltando, π vezes diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Colocando π sobre 4 em evidência, vai ficar π sobre 4 vezes diâmetro externo ao quadrado menos diâmetro interno ao quadrado. A relação entre os diâmetros é igual a 0,8. Portanto, o diâmetro interno é igual a 0,8 vezes o diâmetro externo. A partir daí, substituindo na equação da área, vai ficar área igual π sobre 4, que multiplica diâmetro externo ao quadrado, menos 0,8 vezes diâmetro externo, tudo isso ao quadrado, que vai resultar π sobre 4 vezes 0,36 diâmetro externo ao quadrado, que pelo dimensionamento é igual a 16,67. Efetuando, a partir daí, eu concluo que o diâmetro externo é igual a 7,68 e o diâmetro interno, que é 0,8 do externo, 6,14 centímetros.